já teve a oportunidade de ter lido alguma coisa, ou ter pelo menos ouvido falar. Mas o fato é que eu mesmo, quando a gente recebe uma pessoa que está vindo assim de um processo de conversão, de entrega da sua vida para Jesus, esse é o evangelho que não pode faltar, né? É realmente o evangelho de uma linguagem, de um conteúdo muito significativo, muito importante para todas as pessoas que querem começar realmente a entender melhor aquilo que Deus é e como Ele age e como Ele se manifesta. Então é um material fantástico, é importante usar em todo o tempo, traz realmente muita edificação. E no capítulo de número 3, é um texto da palavra de Deus que chama bastante atenção, porque a Bíblia diz aqui, ó, vamos ler um pequeno trecho aqui, que a partir do versículo 1, que havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos. Os fariseus, no tempo ali de Israel, eram pessoas religiosas, né? Pessoas que tinham realmente um interesse por Deus e que muitas vezes, em nome desse Deus, eles procuravam pautar a sua vida e viver as suas experiências como cidadão, como sociedade e de fé também, servindo a Deus. Tinham esse cuidado. Para vocês terem uma ideia, só fazendo lembrança, o próprio apóstolo Paulo, ele comenta, né, no seu currículo de que ele era também um fariseu, zeloso da lei, né, do cuidado com as coisas de Deus. E o fato é que Jesus aqui diz que nesse momento ele encontrou com esse homem chamado Nicodemos, e ele era um dos principais do judeu. E a gente pode entender dessa forma, que certamente era um líder, era um homem importante, tinha um significado para aquele povo, para aquela sociedade, tinha suas obrigações, né, concernentes a isso. E a palavra de Deus fala a partir do versículo número 2, que este homem, ele foi ter com Jesus, e ele disse, Rabi, que quer dizer mestre, né? Sabemos que é mestre, que és mestres, vindo de Deus, pois ninguém poderia fazer estes sinais miraculosos que tu fazes, se Deus não fosse com ele. E aí, é interessante quando ele faz essa observação, porque vindo do ambiente que ele vem, ele está falando aqui que ele percebeu que grandes manifestações Deus operou através da vida de Jesus, e essas manifestações levou ele a chegar a uma conclusão que realmente Jesus era alguém diferenciado. E que ele, inclusive, menciona aqui como um mestre. Na verdade, o que ele tinha visto é o seguinte, se você depois, com mais calma, você for no capítulo 2, você vai perceber que esse momento, né, que Jesus estava vivendo era praticamente o início do seu ministério público. Porque até aqui, ele já tinha operado aquele milagre lá em Caná da Galileia, naquela festa de casamento, onde ele transformou água em vinho, e vinho de uma excelente qualidade. Aquilo realmente chamou a atenção de todas as pessoas que tomaram conhecimento daquilo. E o fato é que depois daquilo, ele vai exatamente para Jerusalém. Ele vai para Jerusalém num período de Páscoa. Então era um período de festa, era um período da celebração da Páscoa, certamente tinha muita gente, né? Jerusalém estava lotado de pessoas. E é interessante observar que um pouquinho antes disso aqui, ele vai ao templo, né, para celebrar as coisas como era da tradição ali, né? Ele era também judeu. Ele vai ao templo para celebrar a Páscoa, e ao chegar lá é uma das poucas vezes que a gente vê, talvez, um relato de Jesus tão transtornado. Porque a Bíblia diz que ele pega no chicote, e ele começa a bater nos cambistas, e ele começa a derrubar barracas, derrubar mesas, e ele começa realmente a declarar que fizeram da casa do seu pai uma casa de negócio. Então a gente vê a pessoa de Jesus até estranho, né? Ele sempre muito manso, e todo o ministério dele vai ser dentro de um contexto assim, de amor, de mansidão, e ele estava realmente irado com aquela situação. E ao ponto que ele inclusive declara, né, que se destruísse aquele templo, que durou quase 50 anos para ser construído, né, a reconstrução do templo de Salomão, e ele diz que ele seria reconstruído em 3 dias. A Bíblia fala que ele estava exatamente fazendo menção, não era de um templo, edifício material, né, com tijolo, cimentar, falando de algo do seu próprio corpo, que depois viria a ser verdade, né? Quando ele fosse crucificado, 3 dias depois ele ia estar ressurreto entre os homens. Amém? E também é fato que mesmo apesar de todo esse alvoroço nesse lugar, e toda essa demanda, parece que ele operou muitos milagres ali. E certamente ele operou muitos milagres, porque aonde Jesus passava,
Era impossível não acontecer milagre, né? Eu lembrei até que o Marcelo trouxe para nós a palavra semana passada, e ele se ocupou bastante com o Evangelho de Marcos, onde só em Marcos, né, a gente pôde perceber centenas, né, de milagres que Jesus ia operando e manifestando na vida das pessoas, através do seu poder, através do seu amor, através da sua compaixão por aqueles que sofrem, por aqueles que estavam passando por alguma dificuldade. E ele fez tanta coisa nesse lugar, que o próprio Nicodemos, apesar de toda a crença dele ter uma direção, né, ter um contexto, ele percebeu que algo realmente especial, muito especial, estava sobre a vida de Jesus, ao ponto de chamar ele de mestre, né? Chamar ele de mestre. E ele vai ter com Jesus de uma forma bem assim discreta. Era perigoso esse negócio, ele parece que não queria se expor, e ele vai ter com Jesus de uma forma muito discreta. E quando ele trata com Jesus dessa forma, ele realmente fala, né? Olha, ele até declara, o senhor deve ser mestre, porque ninguém pode fazer isso, esses sinais miraculosos, né, se realmente ele não for alguém de Deus. Está até em letra maiúscula, né? E no versículo número 3, a palavra de Deus fala que Jesus respondeu para ele assim, olha, em verdade te digo, que quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Muito forte isso, muito interessante isso, porque isso é essencial para o entendimento das nossas vidas, porque essa proposta de Jesus, ela é para todos nós, independente das suas características, independente do seu histórico, independente das suas práticas, independente das suas experiências, essa experiência de nascer de novo, ela é uma proposta de Deus. Até mais do que curar enfermos, até mais do que operar milagres, por mais fantásticos que sejam, na verdade, o que é fundamental é realmente a pessoa nascer de novo. E Jesus está falando isso, bem no início do seu ministério, para uma pessoa que, pelo que a gente percebe, ele não tinha quem prestasse contra a vida dele qualquer tipo de testemunho que não fosse de um homem bom, correto, zeloso, uma pessoa realmente assim, gente boa na sociedade, né? Ao ponto que o próprio Nicodemos, ele também tem essa dificuldade, porque ele é um cara tão bom, e ele se achava tão bom, que quando Jesus faz essa proposta para ele, e apresenta essa condição para ele, isso para ele é um negócio realmente que traz uma dificuldade muito grande. Ao ponto que imediatamente quando Jesus falou isso, ele pegou e levou para uma realidade natural. Ele falou, mas por acaso, Jesus, pode o homem voltar ao seu ventre materno e nascer de novo? Porque ele estava entendendo isso como algo natural. E Jesus não estava falando de algo natural. Ele estava falando de algo espiritual. Ele estava tratando dessa realidade. E é isso realmente que Deus quer tratar conosco também. De uma realidade espiritual. Que implica, para que a nossa vida realmente possa tomar uma direção correta e ter realmente uma construção adequada, implica pela passagem do novo nascimento. Por melhor que a gente consiga ser, ou aparentar ser, se esse novo nascimento não for uma realidade, né, isso realmente pode trazer grandes dificuldades. E é interessante a gente observar que quando Jesus trata isso com esse homem, certamente isso fez diferença na vida dele. Porque se você puder pegar, você pode até anotar aí, lá em João capítulo 7, no versículo 50, e lá em João no capítulo 19, 39, esse mesmo Nicodemos, ele vai estar presente numa situação diante do conselho dos religiosos para defender Jesus. E numa época que era difícil defender Jesus, porque até os seus próprios discípulos se esconderam e alguns até o negaram. E depois, no próprio sepultamento de Jesus, ele vai estar presente também, de uma forma a ir ali naquele lugar que oferecia um certo risco, para poder tratar do processo de sepultamento de Jesus. Então a gente percebe que esse diálogo de Jesus com Nicodemos certamente deve ter feito uma diferença muito grande na sua experiência de fé, porque depois ele passa realmente a acompanhar Jesus, né, na sua caminhada e no seu contexto ali de vida em Israel. Mas o fato é, irmãos, o que Deus quer falar conosco? Deus quer falar isso, Ele quer falar algo que realmente possa trazer uma experiência nova para as nossas vidas,
Porque Deus tem o poder, além de operar sinais, milagres e maravilhas, como a gente pega todo o histórico da Bíblia, né? E grande parte da Bíblia, inclusive, está no Antigo Testamento. E eu até particularmente gosto muito do Antigo Testamento. Deus sempre me usou. A gente tinha um curso chamado ILC, não era um curso teológico, mas era um curso de treinamento para líderes. E a matéria que eu fazia, a matéria que eu dava nesse curso para liderança era exatamente a do Antigo Testamento. Eu não sei porquê, acho que eles olharam para minha cara e falaram, esse cara deve ser antigo, então vou dar um Antigo Testamento para ele, né? Porque lá tinha um Novo Testamento, tinha história da igreja, o pastor Euler dava história da igreja lá. Então a gente treinou muita gente falando dessas coisas. Então assim, no Antigo Testamento, a Bíblia fala que, apesar de todos aqueles fatos e acontecimentos maravilhosos, que são realmente empolgantes, tudo aquilo era simplesmente sombra. Sombra. O que é uma sombra? Se você ficar de pé aí, se a luz bater em você, você vai ver uma sombra. Vai ter a sua pessoa real e a sua sombra. O significado da sombra, na Bíblia, é de algo que ainda não foi revelado completamente, que não tem ainda a plenitude revelada. Então, quando Jesus traz essa proposta, ele está exatamente trazendo para as nossas vidas uma realidade concreta. Jesus não está fazendo aqui uma metáfora. Ele não está falando de uma metáfora. Porque quando ele fala assim, vocês são o sal da terra, isso é uma metáfora. Ele usou o sal para falar de nós. Porque é importante que a gente seja como sal, né? Para dar gosto, sabor e tal. Senão, pode ser jogado fora. Isso é uma metáfora. Quando Jesus está falando de nascer de novo, ele não está falando de uma metáfora. Ele está literalmente falando de uma realidade que ele deseja ver estabelecida sobre a vida de todos nós. E de uma realidade também que ele deseja usar a vida de cada um de nós para produzir na vida de outras pessoas. Para que na medida que a gente for alcançando esse contexto, né, que vai surgir nesse novo nascimento, dentro de um aspecto espiritual, a gente pode realmente ir também abençoando e alcançando outras pessoas nesse sentido. É importante a gente observar o seguinte, que quando Jesus trata essa questão com o próprio Nicodemos ali, e é como se fosse um diálogo conosco, ele usa até uma figura, né? Ele usa uma figura para traduzir isso de uma forma espiritual, mas usando também uma figura de caráter material. Aí se você for lá no versículo 14, ele fala assim, olha, ele falou para Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Lá no Antigo Testamento, em Êxodo, teve um problema lá, o povo teve uma situação de maldição, né? E esse povo, ele começou a morrer, porque o povo pecou e o povo começou a morrer, porque tinha uma praga de serpentes, tipo uma maldição mesmo. Quem estava morrendo era o povo de Israel, isso no deserto. E aí Deus deu uma estratégia para Moisés, ele fazia uma serpente, né? E essa serpente seria estendida no arraial, como se ela fosse levantada, e as pessoas, quando picadas, olhassem para ela, elas seriam curadas. Foi uma forma de poder, pelo menos, minimizar aquele processo que eles estavam vivendo naquele momento. E Jesus buscou essa figura, Jesus buscou essa realidade, né? Essa questão desse momento, exatamente para falar de algo espiritual. Ele apresentou algo natural para falar de algo... Por que natural, irmãos? Porque isso não funciona mais. Na verdade, isso só funcionou naquele determinado momento. Amém? Aquilo passou. Aquilo não tinha uma fundamentação bíblica para que pudesse ser usado realmente para toda a vida, para a eternidade humana, para a eternidade da criação. Não tinha. Tinha a sua limitação. E às vezes isso é um problema, porque muitas pessoas, sem perceber, ou até de uma forma realmente ignorante, né? Porque é disso que a Bíblia fala. A Bíblia chama ignorância, não é a pessoa truculenta, muitas vezes mal educada. Ignorância na Bíblia é trevas. É falta de revelação da luz. E muita gente ainda está tentando olhar para a serpente, como se isso pudesse ser um elemento que pudesse ajudar ela nas suas necessidades, né, nas suas dificuldades. E isso não é algo mais do que útil, né? Isso é algo inútil. Então Jesus, ele traz uma realidade material natural que aconteceu para exemplificar um estabelecimento de algo espiritual. Aí ele diz assim, olha, muito conhecido de todos, né? Vou começar no versículo 14 para a gente ler até o 21, o que ele vai dizendo para Nicodemos.
Ele diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma, importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está começando o seu ministério e já está falando do Filho do Homem ser levantado. Quem que é o Filho do Homem? Jesus. Amém? Jesus. Para que todo aquele, ele diz no versículo, para que todo aquele que nele crê, aí não é simplesmente olhar, mas é nele crer, algo espiritual, tem a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, a luz que ilumina as nossas trevas, né? Ela veio ao mundo, né? E a luz veio ao mundo para que fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito do Filho de Deus. A condenação é esta: a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem vive de acordo com a vontade vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas em Deus. Amém, irmãos? Então, quando Jesus está fazendo essa declaração, ele está apresentando, ele está fazendo essa ligação entre um nascimento novo e a realidade de cremos no Filho de Deus. A realidade de realmente percebermos essa luz e permitir que ela realmente possa iluminar as nossas trevas. Ela possa realmente fazer parte da nossa vida e definitivamente isso possa nos guiar. Você já tentou andar no escuro? Andar no escuro é perigoso até dentro de casa, não é? Muito acidente acontece, porque a gente, às vezes até dentro de casa a gente conhece muito, vai tentar andar no escuro e acaba sofrendo um acidente. Porque realmente, sem luz, é impossível a gente identificar o caminho, né? Então a luz é algo que ilumina o nosso caminho, que nos conduz dentro dessa realidade, para que a gente exatamente possa fazer aquilo que seja adequado e possamos realmente ser muito abençoados. Então, quando Jesus está falando disso, ele está condicionando algo de natureza espiritual simplesmente na condição de crermos. Você percebeu isso? Porque às vezes isso poderia ser explicado de uma forma tão complexa, mas ele não está falando de algo muito complexo, ele está falando de algo que é o seguinte: basta crer. Basta crer. E quando nós cremos, então nós alcançamos essa realidade de o quê? De sermos alguém que nasceu de novo. Mas a Bíblia diz que não é um nascimento segundo o quê? A carne e o sangue. Não é aquele nascimento segundo a vontade do nosso pai ou da nossa mãe. Mas é um nascimento realmente que vem do Espírito. Então, quando nós cremos, nós recebemos o Espírito. Aquele Espírito com letra maiúscula. Esse Espírito faz parte agora da nossa vida e ele vai nos conduzir, e ele vai nos guiar, ele vai realmente fazer com que as nossas vidas possam realmente o quê? Revelar sempre a vontade de Deus. Amém? É fácil você perceber isso. Por que às vezes a gente tem muita dificuldade quando a gente erra? Porque quem está na luz não gosta do pecado. O próprio Espírito Santo de Deus, ele produz um desconforto quando há alguma coisa na nossa vida que não convém. Você já deve ter percebido alguma coisa dessa natureza. Deixou de perdoar alguém, vai ter dificuldade com o Espírito Santo. Porque certamente ele sempre vai estar te lembrando, né, que alguma coisa não está certa na sua vida, e isso precisa ser realmente visitado pela luz de Cristo para poder ser modificado. Uma palavra maldita, algo que não foi feito, que não convém, que não deveria ser conforme aquilo que devia, alguma coisa tratada que não agrada a Deus. Então, há uma série de elementos, né, no nosso contexto de vida que vão sendo assim, conduzidos de forma a realmente a vontade de Deus ser revelada. Então, não há como pactuar, né,
muitas coisas na nossa vida com aquilo que seja a vontade de Deus. Porque o Espírito Santo vai nos incomodar. Ele está atuando na nossa vida exatamente para poder produzir, né, aquilo que seja a vontade de Deus. Deus tem um projeto, irmãos. Né? E eu gosto muito quando Paulo trata sobre isso, porque se a gente abrir lá em... Abre aí comigo, em Gálatas. Deixa eu ver qual capítulo aqui. Gálatas, lá no capítulo de número 4, se você abrir lá, eu até queria que você grifasse isso na sua Bíblia, né? Lá em Gálatas, no capítulo número 4, no versículo 19, o apóstolo Paulo, ele faz uma declaração fantástica. Ele fala assim, olha, todos já acharam aí? Gálatas capítulo 4, versículo 19, ele diz assim, meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Então o apóstolo Paulo, ele está dizendo que há um plano e que há um empenho, e esse empenho tem que fazer parte da nossa vida pessoal, e tem que fazer parte da nossa vida uns com os outros, e tem que fazer parte da nossa vida com relação à sociedade, que é a possibilidade de que Cristo seja formado em nós e nas outras pessoas. Realmente, uma sociedade transformada é uma sociedade onde Cristo atuou e essas vidas foram transformadas, foram formadas segundo a natureza de Cristo, segundo o caráter de Cristo. Porque o que nos salva é exatamente esse caráter de Cristo. O que salva a sociedade é esse caráter de Cristo. Essa semana eu estava ouvindo assim, uma banda famosa inglesa, diz que o próximo trabalho deles, o ano que vem, vai ser falar muitas músicas que falam, por exemplo, de assistência social, de socorro ao ser humano, de valorização da natureza, de preservação da natureza. Falar sobre essas coisas tem algum significado, mas não viver isso não adianta nada. É só discurso. Só discurso. E é o que a gente mais vê hoje, né? E é uma coisa até natural, a gente vê muita gente hoje com discurso, mas na verdade revelando muito pouco, produzindo muito pouco, manifestando muito pouco. Porque na verdade as pessoas estão interessadas mesmo, muitas vezes numa promoção financeira, né, numa promoção humana, natural, terrena, maligna, diabólica. Então isso não produz um fruto. O que produz o fruto é exatamente a pessoa ter um coração transformado e trabalhar e manifestar essa transformação na vida daqueles que estão próximos a você, em primeiro lugar. Essa manifestação pode fazer toda a diferença. Filhos que obedecem aos pais, filhos que abençoam os pais, pais que abençoam os filhos, maridos, né, cônjuges que se respeitam, que manifestam esse Cristo na vida uns dos outros, irmãos que se amam, que realmente se doam, né? Porque às vezes assim, tem gente que estabelece limite. O limite da minha amizade é o dia da decepção. O dia que você me decepcionar, a nossa amizade acabou. Isso é pecado, irmãos. Porque se Jesus usasse desse mesmo elemento para determinar o nível da sua amizade em relação às pessoas com que ele conviveu na terra, nenhum teria sido amigo dele. Porque a Bíblia diz que todos traíram ele. Todos o decepcionaram. No entanto, mesmo num ambiente de decepção, mesmo num ambiente de rejeição, mesmo num ambiente de traição, ele amou esses amigos. E sabe quem são esses amigos? Somos nós. Era isso que Jesus estava falando com Nicodemos. Não era uma questão simplesmente natural, mas era uma coisa realmente de caráter espiritual. Essa mudança pode realmente fazer diferença na nossa vida, pode estabelecer algo que vai nos dar uma condição que vai impressionar a nós mesmos e às outras pessoas. Eu não sei se você está entendendo isso, porque muitas vezes eles também estabelecem limites. Tem muitos casais que se separam porque há um limite na satisfação. Então, na medida que acabou a satisfação, acabou a aliança. Acabou aquilo que ficou estabelecido. E é disso que Jesus está falando. Para todas essas coisas, ele está dizendo que não é dessa forma que é tratado.
Não é dessa forma que nós devemos reagir a isso, muito pelo contrário, né? E poder realmente lutar, e poder realmente se doar, e poder realmente se dedicar, assim como ele fez por cada um de nós. Eu fico observando o seguinte, quando Jesus falou que Deus amou o mundo, irmão, você nem imagina o que é um judeu ouvir isso. Para um judeu ouvir, ele fala, esse Deus não é o Deus que eu sirvo. Um fariseu falaria assim, não, peraí, você está enganado. O Deus que eu sirvo é o Deus de Israel, é o Deus que vai cuidar do povo de Israel, é o Deus que vai libertar o povo de Israel, é o Deus que vai glorificar o povo de Israel. E Jesus fala que Deus amou o mundo de tal maneira, e aí ele não fez separação de que mundo é esse, são todas as pessoas, ele amou a todos, Deus amou a todos. Eu fico pensando assim, essa semana teve uma cidade, uma criancinha com um cara, segundo ele, dirigido por uma entidade, ele matou uma criança numa porta da escola de 5 anos. Eu não li muito detalhes, só vi lá um pouquinho. Mas é interessante, Deus ama aquela criança e ama aquele cara também. E não ama diferente. Porque todos dois precisam da misericórdia de Deus. Porque sem a misericórdia de Deus, nem quem foi ofendido e nem quem está ofendendo é coisa qualquer. Então é uma relação onde Deus traz uma possibilidade da gente manifestar essa virtude. Porque essa virtude é que pode fazer realmente diferença. E como a gente tem um tempo aqui muito curto, abre a palavra de Deus lá em 1 Pedro, um pouquinho mais para frente aí de Gálatas, para a gente poder encerrar essa reflexão. 1 Pedro. No capítulo número 1. O apóstolo Pedro diz aqui, a partir do versículo 3, ele fala assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo. Podemos repetir isso? Está falando de nós. Nos gerou de novo. Porque Deus tem esse poder de gerar a nossa vida de novo. Amém? Segundo aquela realidade que Jesus estava explicando para Nicodemo, espiritual. E ele diz assim, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé, para a salvação preparada para se revelar no último dia. Mediante a fé. A mesma fé, quando eu até falar do Marcelo, ele lembrou muito isso, né? Que nos lugares onde havia fé, Deus manifestava o seu poder. E nós estamos vivendo realmente a mesma experiência, irmãos. A experiência da fé ela é muito importante. Mas fé no quê? Fé em nós mesmos? Fé em algum poder, em alguma condição favorável? Outro dia eu estava ouvindo uma pessoa e ela foi relatar de um possível diagnóstico de uma pessoa. E ela relatou do diagnóstico tudo que ela tinha lido no Google. Tudo que ela tinha lido no Google. Porque hoje está assim, né? Aparece uns negócios, vai para o Google. É natural, né? Está todo mundo nessa onda. Então ficou até mais fácil agora de diagnosticar problemas médicos. Os médicos até alertaram sobre isso, é perigoso, às vezes é inconveniente. Mas o fato é, essa pessoa recebeu um possível diagnóstico, já foi para o Google. Quando ela me contou, eu orei. Porque eu vou para a presença de Jesus. Um negócio desse, que ela me contou, eu fiquei preocupado. Falei, então eu fui para a presença de Jesus. Eu não fui nem no Google, não quero saber de diagnóstico, não quero saber de detalhe. Até porque eu não sou médico. Eu quero saber de Jesus. Porque é Ele que cuida da nossa vida. É Ele que manifesta o poder. É Ele que transforma. Às vezes você fala, Jesus não faz milagre hoje. Você se engana, irmão. Isso é conversa. É porque você não está indo ver os milagres que Jesus está fazendo. Isso é conversa.
Há uns 3 anos atrás, eu tive a oportunidade de ficar com meu pai lá no HC, lá no Hospital das Clínicas, na Medicina. Eu vou falar um negócio para vocês. As semanas que nós passamos lá, naquele lugar, eu só podia louvar. Só podia louvar. Porque eu sei que muita gente fala, né, Rosalina? Muita gente fala, critica, mas fala, gente, isso aqui é um céu na cidade de Uberlândia. Essa quantidade de gente vem para cá doente, com esse monte de problema. E a quantidade de gente sai de lá curada, tratada, com a cirurgia, com o tratamento, é um milagre. Nós estamos vendo um milagre. Porque eles fazem, muitas vezes, com pouquíssimo recurso, eles fazem coisas maravilhosas. Coisas que pouco hospital de primeiro mundo faz. Eles fazem. Então é um milagre. Só não vê quem não quer. E onde há milagre, Jesus está presente. Porque só Ele pode fazer milagre. Eu percebo que às vezes um amor que Deus coloca na vida de certos profissionais não é algo natural. É algo sobrenatural. Vem de Deus. A própria palavra de Deus fala que quando há uma virtude boa, alguma coisa que se aproveita, alguma coisa que produz o bem, glorifique a Deus, porque isso vem de Deus. Porque o diabo não tem isso aí para ninguém. Não se engane, irmãos. Se alguma coisa boa, se alguma virtude há, é de Deus. Está na Bíblia. Porque é Ele que pode fazer o bem. E é Ele que faz o bem. Porque Deus é bom e por isso Ele manifesta a sua bondade de eternidade em eternidade. Então, quando ele fala sobre isso aqui, ele está falando de pessoas geradas de novo, literalmente, para poder revelar, né, esse contexto, essa coisa que não murcha, que não vacila, que não desanima, que não se desespera, que realmente mantém firme o seu olhar e a sua mente naquilo que Jesus tem para nós, nas suas promessas, até que tudo seja completamente consumado na sua volta. Pessoas transformadas, de um caráter transformado. Então, o limite para a nossa relação, irmãos, é a morte. Será que a gente poderia dizer isso? Eu já falei isso para minha esposa, assim, o limite da minha relação com ela realmente é a morte. E de preferência juntos. Né? É verdade. Eu já pedi isso para Deus, estou falando para vocês aqui um testemunho, irmão. Eu falei assim, ó, se eu for errar, melhor então que Deus me leve. A gente tem que ter essa coragem. Irmão, se eu não for fazer alguma coisa que presta, o melhor é ir para a presença de Deus. É ir embora. Porque Deus não nos chamou para não fazer aquilo que seja a sua vontade. Então, se há algum impedimento, é melhor que a gente seja subtraído dessa terra para continuar realmente prestando um bom testemunho. Aí eu estava até falando lá para a pessoa, assim, ó, sabe o que a gente está precisando hoje? Menos Google e mais fé. Se você quiser até anotar, viu, irmão? Porque depois ele falou lá para a mulher dele. E graças a Deus está tudo bem. Graças a Deus está tudo bem. Mas é sempre assim, lá em casa sempre foi assim. Quando meus filhos ficavam doentes, a gente ia no médico, igual todo mundo. Ninguém é bobo lá também de ter um problema e não levar no médico. Não estou falando disso. A gente ia no médico, a gente ouvia o diagnóstico, aplicava o tratamento, mas a gente também colocava tudo na presença de Deus, porque qualquer medicamento, qualquer equipamento só vai ter realmente uma revelação adequada se for na bênção de Deus. Se for na bênção de Deus. Então é assim que funciona. Né? Então hoje é isso que realmente pode ajudar as pessoas. Menos Google. Em tudo na sua vida. Tem muita gente gastando muito tempo com muita coisa que não tem. Hoje ninguém, assim, sinceramente, irmãos, às vezes eu falo assim, vou pregar e vou pedir para as pessoas lerem um texto em casa, eu acho que elas nem lêem. Porque hoje realmente a gente gasta muito tempo com algumas coisas e gasta muito pouco tempo em ler a palavra de Deus. E depois a gente quer ter comunhão com Deus. E não é por aí que funciona. Para ouvir Deus, está aqui, está na Bíblia. É o único jeito de ouvir Deus. Né? Lá em 2 Pedro, no capítulo número 2, no capítulo número 1, perdão, o próprio apóstolo Pedro, ele conclui aqui, ele diz assim, olha, versículo 4, perdão, vamos começar no versículo 3, só para a gente concluir. Olha o que está estabelecido sobre a nossa vida, irmãos. Se você quiser marcar, isso aqui é o nosso caráter, tá bom? É a natureza de Cristo. Diz assim, o seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e à piedade. Você já pensou nisso, irmãos? Às vezes a gente passa a semana e fala assim, está faltando alguma coisa. Não, isso é mentira também.
Outra mentira, não está faltando nada. Não está faltando nada, porque senão a Bíblia que é mentirosa. Aí a palavra de Deus está mentindo? Não está mentindo, porque ele está falando que já nos deu tudo. Que diz respeito à vida e à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Por isso mesmo, vós, empregando toda a diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, e à bondade o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, e ao domínio próprio a perseverança, e à perseverança a piedade, e a piedade a fraternidade, e a fraternidade o amor. Aí ele conclui assim no versículo 8. Por isso que eu pedi para você até marcar isso aí, porque está sobre a nossa vida. Ele diz assim: pois se em vós houver essas coisas em abundância, não vos deixarão ociosos, nem infrutíferos, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? É disso que nós estamos falando. Então eu queria assim, deixar essa mensagem para nós essa noite, antes até da gente tomar dessa ceia essa noite, porque novamente eu faço menção daquela lembrança. Jesus usou esse momento para conversar conosco sobre esse novo nascimento, para que a sua pessoa pudesse fazer parte de nós, para que o seu caráter pudesse fazer parte de nós, né? Para que essa natureza fizesse parte também da nossa vida e que possa ser até a nossa própria vida, né? O próprio apóstolo Paulo fala aqui, ele fala assim: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que isso também seja a nossa mensagem, da gente entender na nossa vida que não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E por mim, né, ele se manifesta. Então essa realidade é uma realidade que simplesmente não fica numa figura de linguagem, mas isso é algo realmente que foi espiritual, materializado nessa regeneração, nesse novo nascimento. Então, se as pessoas precisarem de alguém que tem capacidade de perdoar, conte conosco. Amém, igreja? Se as pessoas precisarem de alguém que precisa ter muita paciência, conte conosco. Amém, irmãos? Se as pessoas precisarem de alguém que precisa amar incondicionalmente, né? Não é só amar quando aquilo nos agrada, né? Porque é fácil amar quando nos agrada. A gente sabe que é assim mesmo, né? A vida humana é assim. Se você falar, você pode ver, você fala alguma coisa para uma pessoa, às vezes ela fica chateada com você, porque... Outro dia eu estava com um amigo, estava lá no praia, ele é meu amigo, e lá tem uma ordem, né, Veloso? Não pode dar comida para os bichos, né? Aí eu estava lá na pista, e o meu amigo lá dando comida para os bichos. Aí eu passei perto dele e falei assim: dando comida para os bichos. A Olímpia até falou assim: mas você não tem... mas ele estava dando comida para os bichos, é proibido. Está errado. Entendeu? Aí ficou meio triste comigo, entendeu? Depois fui lá conversar com ele e tal, mas passou. Mas, tá vendo, irmão? Então, tem uma coisa certa, às vezes pode, né, trazer uma dificuldade. Mas a gente tem que estar preparado para isso, né? Porque hoje nós temos um país que as coisas fazer certo é difícil. Você já notou que está difícil fazer as coisas certas? Está difícil, sabe por quê, irmãos? Falta Cristo. É muita religião e pouco Cristo. Tem muita gente hoje gastando a sua vida, seus recursos, seus interesses em religião. E Cristo não. Então, como eu disse, menos Google e mais fé, menos religião e mais Cristo. Porque é disso que as pessoas estão precisando. Para que isso manifeste realmente a vontade de Deus e a gente possa realmente prestar um bom testemunho. As pessoas podem contar conosco. Amém, irmãos? A minha esposa pode contar comigo quando ela não me agrada. Amém? Vou continuar amando ela do mesmo jeito. Espero isso dela também. Amém? Amém? Já vou garantir meu lado, né? Amém. O Paulo Júnior até brincava com a gente, falava assim: irmão, se alguém for ficar devendo alguém, pode dever para mim. Ele fala até isso, né? Isso aí a gente aprende, verdade. Entendeu? Se for ficar... Seja uma que coisa maravilhosa, o seu amigo poder te dever, ficar em dívida com você e você não ficar triste, amargurado com ele. Isso não é amizade, irmãos? Fala a verdade, é disso que nós estamos falando. Porque é assim que Jesus fez, estava todo mundo devendo ele,
E, no entanto, ele não atribuiu peso para a vida de ninguém. Ele usou de misericórdia, de piedade, usou de amor com todas as vidas. Será que a gente quer ser como Jesus mesmo? A gente pode até ser porque ele está presente em nós, amém? Ele está presente em nós, está dentro de cada um de nós. E ele quer manifestar essa virtude, quer manifestar essa bondade, quer manifestar esse amor na vida de todos nós. Então nós somos o povo realmente que tem capacidade para perdoar, tem capacidade para amar, tem capacidade para ter paciência, tolerância, humildade, né, para realmente servir. Esse é o povo que tem a natureza de Cristo, porque é assim que ele manifestou a sua virtude. Amém. Nós vamos fazer a ceia. Alguém chama as crianças aí para a gente fazer todo mundo junto, amém? Dá um toque lá. Estou acabando aqui, igual o pastor Marquinhos pediu antes das 19h30. Vai só esticar um pouquinho, né, Marquinhos? Mas enquanto vai chamar lá, eu quero fazer uma oração. Eu creio que a gente compartilhou coisas importantes. Depois você vai pegar isso aí também, vai meditar mais sobre isso. Mas eu queria te fazer uma pergunta essa noite. E queria orar em cima disso. Dentro disso que a gente falou. Você está disposto essa noite a fazer um compromisso diante de Deus, de realmente ser essa pessoa, né, que manifesta essa virtude, independente das circunstâncias, né? A gente tem até uma música que fala sobre isso, né, que independente das circunstâncias, nós vamos servir a Deus. Só que nessa música a gente fala assim, independente da circunstância, nós vamos continuar servindo a Deus. Agora deixa eu te falar um negócio. Nós não temos capacidade de servir a Deus. É incrível isso, né? Sabe por quê? Porque Deus mesmo falou que ele não pode ser servido por mãos humanas. Então, sabe quando é que essa capacidade funciona? Quando nós servimos uns aos outros. Aí a gente serve a Deus. Amém? Isso é igual a religião. A religião gosta de construir templos para Deus. Você pode ver, é mania, irmãos. Mania. Isso é coisa do homem, natural. Você vai pegar aquela história da Idade Média, os caras faziam castelo, cada um queria fazer um castelo maior do que o outro, para poder marcar seu tempo, marcar sua dinastia, marcar seu reinado. Isso é coisa natural. E a Bíblia fala que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Então muita coisa você vê, muita coisa não, né, construído com esse propósito, está servindo para nada. Porque Deus não habita em coisas feitas por homens. Não habita nessa realidade. Sabe onde Ele habita? Vamos ficar de pé. Ele habita na minha vida e na sua vida. Amém? Glória a Deus. Então eu queria fazer essa pergunta, queria fazer essa oração essa noite, a gente podia realmente fazer um renovo, né, diante de Deus. Antes da gente tomar a ceia, né, porque na ceia, na verdade, é só uma menção, né, desse partir do pão, que é o corpo de Jesus, e do seu sangue derramado nessa nova aliança pelas nossas vidas. Então nós fomos adquiridos por esse corpo e por esse sangue. Ele comprou e pagou pelas nossas vidas para que a gente pudesse fazer parte da sua verdade, da sua realidade. E então eu queria te perguntar, você está disposto essa noite realmente a renovar diante do Senhor sua disposição, seu ânimo, sua alegria, seu desejo realmente de cumprir a vontade dEle, de manifestar das virtudes dEle? Eu queria que você levantasse a sua mão e a gente gostaria de orar essa noite para que essa realidade pudesse ser estabelecida. E quando você sair daqui, você vai abençoar pessoas, você vai ter um renovo, uma disposição nova em relação às pessoas, aquilo que Deus quer te usar, aquilo que Deus quer manifestar através da sua vida. Amém? Não precisa ficar preocupado não, porque basta você ter disposição. O resto Deus faz. Até a palavra Ele coloca na sua boca. Amém? Porque a Bíblia diz que antes que a palavra venha na nossa boca, Deus é quem coloca ela no nosso coração. Então Deus é quem opera todas as coisas. Simplesmente descanse, entregue na vontade dEle, que Ele vai fazer o melhor e vai manifestar o melhor dEle sobre a vida de cada um de nós, sobre a vida daqueles que estão ao nosso redor. Amém? Eu quero abençoar e quero ser um abençoador. Amém, irmãos?
Vamos orar antes de mais nada, né? Depois nós vamos tomar essa ceia e vamos cumprir realmente esse mandado, né? Esse mandamento do Senhor. Pai, nós queremos te louvar pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz para cumprir no nosso coração aquilo que seja a tua perfeita e agradável vontade. E essa noite, nesse lugar, ó Pai, nós queremos te pedir através do teu Espírito Santo que realmente o Senhor possa manifestar na vida de cada um de nós a tua vontade. Conforme a tua palavra diz, o Senhor nos gerou de novo. O Senhor nos fez de novo, para que a gente realmente pudesse manifestar o caráter e a natureza de Cristo. Para que essa manifestação, ó Deus, possa realmente abençoar pessoas, possa cumprir o teu propósito na vida da sociedade, naquilo que fazemos, naquilo que realizamos, naquilo que trabalhamos. Que em todo lugar, ó Pai, possa realmente brilhar essa luz, possa brilhar a tua luz através de nós. No nome de Jesus é que nós te pedimos e te agradecemos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós. Que a gente possa tomar dessa ceia essa noite, compartilhar desse pão e beber desse vinho, entendendo mesmo, Pai, a tua obra vicária, a tua obra maravilhosa em favor de cada um de nós. O Senhor nos resgatou do império das trevas para o teu reino de luz. Por isso nós temos motivo para te louvar, te agradecer, realmente manifestar neste lugar com grande alegria, celebrar neste lugar com grande alegria a tua presença. É no nome de Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fala para quem está do seu lado. Deus te gerou de novo. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe, viu? Vamos comer desse pão agora. Vamos repartir o pão. Aleluia. O André vai servir o vinho junto aí só para poder otimizar o processo, mas aí você fica à vontade, você ora individualmente, conforme a Bíblia diz, reparta na medida que você quiser repartir, fica à vontade, tá bom, irmãos? Sem constrangimento, você come o pão, toma o vinho, aleluia, que Deus nos abençoe, é isso aí. Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. E eu sou casa de Deus, eu sou casa de Deus, Deus me escolheu, hoje Ele habita em mim. Bateria do violão, do baixo. Ó, que dançou. É por aqui. Deus abençoe. Pastor.
Jesus. Tem alguém que nos visita hoje aqui a primeira vez? Se tem alguém, levanta a mão. Olha, tem uma menina ali. Alguém vai lá cumprimentá-la. Seja bem-vinda, viu? Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Vamos ficar todos de pé. A gente gostaria de fazer mais uma oração, a gente poder encerrar esse tempo. Só para lembrar, eu sempre gosto de fazer isso. Se você também quiser alguma oração específica para a sua vida e quer essa oração, depois você pode vir aqui à frente, tá bom, irmãos? Independente das pessoas estarem indo embora, você pode vir aqui e a gente ora com você. Nós queremos te abençoar. Amém? Essa mensagem, viu, Gabriel, vai chamar Menos Religião e Mais Cristo Jesus, tá bom? Amém. Você pode também ir lá no YouTube lá e pegar. Vamos orar então. Dá a mão pro seu irmão aí. Isso também não é metáfora, tá, irmãos? Nós fazemos parte uns dos outros, né? Amém? Aleluia. Dá a mão pro seu irmão aí, ó. Tem gente aí que não deu a mão pro irmão ainda. Aleluia. Vamos orar juntos. Amém. Pai, muito obrigado por esse tempo aqui agora, pela ceia do Senhor. Esse momento da gente celebrar mesmo a comunhão da igreja. E essa verdade absoluta, Pai, que nós somos um só corpo e temos um só Senhor, Jesus Cristo. Que o Senhor esteja nos instruindo, nos conduzindo em todo tempo, em todo lugar, nas nossas vidas. E também as nossas famílias, todos que não estão aqui essa noite, possam receber desse mesmo óleo, dessa mesma virtude, aonde quer que eles estejam, como da nossa família, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, esse amor maravilhoso, que a graça bendita, a graça que nos educa de Jesus Cristo, que é a comunhão e a revelação do Espírito Santo de Deus, seja conosco, agora e sempre, e também com a Igreja de Jesus, reunida em toda a face da terra. Amém. Amém, irmãos. Que Deus te abençoe, viu?